Todo dia, toda hora. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada. Doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582, no centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212. Telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos Nugovita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai mandar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. A Fátima Designs tem tudo que eu mereço, e uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Sempre. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Trabalhe feliz. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe. Siga adiante. Repare além. Veja longe. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos. Lute elevando. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Revele calma. Respeite tudo. Ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje. Espere amanhã. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro. Reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Divinópolis está faltando 25 para as 10, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Projeto Futuro. E vocês, ouvintes, pela Rádio Minas, podem ligar participando. 222-0001, 222-0002 também. Todo final de programa, às 10h30, o programa sorteia para você uma revista espírita e também um livro espírita. O livro de hoje, O Livro dos Espíritos. Você liga para cá, participe com a gente, faça as suas perguntas, vamos tirar aí as suas dúvidas, faça também as suas observações. Hoje nós vamos estar conversando com Roberto Iglé e também com Hélida. Agora são 9h36, vamos abrir o nosso programa de hoje, conversando com Hélida e a respeito do terceiro milênio. Né, Hélida? Bom dia. Bom dia. Nós estamos em 99, né? 1999. Geralmente as pessoas têm uma certa dúvida a respeito do terceiro milênio. Né? Já visto que nós estamos entrando no ano 2000. O terceiro milênio tem sido muito místico, né? Esperado com muito misticismo. Exatamente. Né? Tem muita coisa que nós vamos discutir dentro desse nosso tempo,
primeira parte do Projeto Futuro a respeito desse terceiro milênio. Afinal de contas, Hélida, quando adentraremos no terceiro milênio? Olha, nós só adentraremos o terceiro milênio, Alisson, em 1º de janeiro de 2001. Muitas pessoas acreditam que seja em 2000, né? Exatamente. Mas 2000 nós estaremos completando o último ano do segundo milênio. Para fechar o segundo milênio. Exato. Então, em 1º de janeiro de 2001. Ainda. Então, nos restam 2 anos pela frente. 2 anos. Nós estamos começando, né? 99. E o que isso significa? Significa que passamos por um período de transição. Ou seja, mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Esse momento é muito delicado. E nós não podemos, assim, não podemos determinar quando ele começou e nem quando ele vai terminar. Estamos vivendo realmente um período de transição. As pessoas esperam melhora a todo nível, né? De toda forma. Principalmente na cabeça das pessoas. Né? Principalmente por achar que a mudança será no planeta Terra. Agora, a entrada deste próximo milênio, já em 2001, ou seja, daqui a 2 anos, né, mudará a condição da humanidade terrestre. É o que nós estávamos falando agora, Isso. né? Não se processará, Alisson, nenhuma mudança drástica, como se ouve falar, né? Que muitas pessoas aí esperam. Não se processará cataclismos que aniquilem de súbito a humanidade. Tudo se processará naturalmente, gradualmente, de acordo com a reforma íntima de cada um de nós. Não será o planeta a passar por transformações, por meio de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Somos nós, espíritos que o habitamos, que à medida que nos transformamos intimamente, iremos transformar este planeta de expiações e provas num planeta de regeneração. E isso é fácil observar. Isso já está acontecendo. A geração atual está mais adiantada do que a anterior e, consequentemente, melhor será a que está por vir. Isto é óbvio. Cada geração, no seu constante progresso, no dia a dia, se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, como as paixões desordenadas, escravidão, orgulho, a inveja, o ódio e tantos outros que são causas da miséria humana, dando lugar a elementos novos, livres de velhos preconceitos. O homem, desejando o progresso, estuda os obstáculos e se aplica a removê-los, a mudar-se. Todos nós queremos ser felizes e, por isso, buscamos progredir para aumentar a possibilidade da felicidade. A maioria de nós já sabe que não nos basta o progresso intelectual para sermos felizes. É preciso a segurança nas relações sociais, que só encontraremos no progresso moral. Só com a parceria intelecto-moral alcançaremos a felicidade tão almejada. Esse terceiro milênio, na realidade, a gente vem esperando, principalmente o brasileiro, né, Hélida? A gente vem esperando aí melhorias em todo sentido, isso a cada dia, a cada mês e principalmente a cada ano que se passa. Porque quando chegar o ano 2000, eu acredito que as coisas devem acontecer assim ou assado. Irão mudar, né? Exatamente. É essa mudança que todo mundo espera. É como se fosse um passo de mágica, né? O que se espera é que, de repente, as coisas mudam sem motivo, sem que nada precisa se fazer. E é o contrário, né? Como nós vimos, nós é que temos que nos mudar. Existe uma máxima ou é uma profecia, não tenho certeza, vou te falar, você me responde. 2000 chegarás, 2000 não passarás. Você já ouviu esta? Pois é, faz parte isso é muito místico, né? Tem aquela que o mundo vai acabar no ano 2000 também. Eu acredito que o mundo acabe para as pessoas que vão mudar de plano, né? Sair do plano terrestre e passar para o plano espiritual. Não é verdade? E isso não acontece só no ano 2000, isso acontece todos os anos. No primeiro milênio, segundo, terceiro, quarto milênio. Isso sempre aconteceu. E isso sucessivamente, né? Sucessivamente. Agora, Kardec nos fala de passagem do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração.
Em que consiste essa passagem? E como eu falei aqui, essa transformação se ocorre naturalmente. Para que a Terra se torne um mundo de regeneração, não será necessário cataclismos que acabem com a humanidade, que mudem drasticamente as coisas. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança das leis naturais. Quer dizer, isso se fará naturalmente com as desencarnações e encarnações sucessivas, né? Uns vão, outros vêm e vão mudando de lugar. Os que estão aqui passam o mundo, o mundo espiritual, os do mundo espiritual passam vêm ao mundo de expiação. Isso. Então isso é naturalmente. Em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Não se trata de uma nova geração corpórea, mas sim de uma nova geração de espíritos. Cabe a esta nova geração fundar a era do progresso moral. Ela se distingue por inteligência e razão geralmente precoce, juntas ao sentimento inato do bem, disposições intuitivas e a crença espiritualista. É muito simples o modo por que se opera a transformação, toda ela de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Sejam os que compõem a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoram, o resultado é o mesmo, desde que sejam mais propensos ao bem. Portanto, para a regeneração da humanidade, basta uma modificação em nossas disposições morais. Você falou agora há pouco em melhoria de espírito, né? Eu lembro que estava lendo no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a respeito das melhorias de espíritos que se dá em reencarnações, né? A cada encarnação, o espírito vem mais evoluído, como você disse. Bem mais evoluído. É uma das coisas básicas, né, da criação da divindade, então, nesse contexto. No mundo espiritual, há a tomada de consciência do erro. E o que é a reencarnação? É a possibilidade de se melhorar. Com certeza. Né? De sanar dívidas, né? De aparar arestas. Então, isso aí é fato. É muito fácil de entender, né? Aliás, é muito bonito também. E muito bonito. Muito bonito. Então, a gente vê aqui, Alisson, que não é uma mudança na Terra, não é uma mudança material, é uma mudança em nós, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de sentir as coisas. É uma mudança dos espíritos. Menos mesquinharia, menos egoísmo, menos orgulho. Isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Agora, você está falando a respeito de transformação, Hélida. Esta transformação, ela se dará com a mudança de milênio? Não será a mudança do milênio que ocorrerá a transformação. Como já foi dito, já estamos passando por um período de transição. Então, essa mudança, essa transformação já está acontecendo. E está acontecendo sem que muita gente perceba. Tem muita gente por aí que ainda não percebeu. Quando começou, nós não sabemos. E nem quando terminará. Agora, que estamos em processo de transformação, isso é fato. É notório. É notório, nós temos certeza. A gente volta atrás um pouquinho e falou, pô, isso não era assim. Não era assim. E essas mudanças estão sendo assim, muito evidentes, né? Ultimamente elas têm aparecido mais, têm sido assim, mais notadas. A humanidade se agita moralmente. E isso estamos vendo todos os dias, né? Que não é, nós estamos vendo aí, não é a Terra que está se agitando. Né, por meio aí de maremoto, de vulcões e erupção. Hoje em dia também se fala em vulcões e erupção. Parece que sumiu um pouquinho. Sumiu. Já mudaram-se as coisas. As preocupações, né? Mudaram-se as preocupações. Mudaram-se as preocupações. Hoje em dia, as preocupações são outras. É a falta de amor, é a falta de caridade, é a falta do perdão. Isso é que nos incomoda. Exato. Né? Isso que tem nos incomodado, isso que tem agitado, né, o nosso íntimo. É da falta de Deus no coração, né, Falta de Deus no coração. Tem sido uma preocupação
muito grande. Gente, as pessoas, raríssimas vezes que você ouve uma pessoa falar, graças a Deus eu consegui isso, se Deus quiser eu vou ter aquilo, não é? Principalmente o agradecimento, né? Porque o agradecimento, ele já é um pedido. Já. Não é isso? Com certeza a pessoa que agradece, ela já está. Não é? É quando você vai dormir ou quando você acorda. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que me dás. Não é? E junto com ele já vem todo o seu sucesso profissional, social, de toda forma. As pessoas, se colocassem isso na cabeça, no coração, não é? Com certeza o sorriso seria bem mais espontâneo. Bem mais. Não é verdade? Bem mais. Está faltando agora 12 minutinhos para as 10 horas da manhã. Nós estamos apresentando pela Rádio Minas o Projeto Futuro. Você pode ligar 222-0002, 222-0001 também, para você ser sorteado com o Livro Espírita, o Livro dos Espíritos hoje, né? É o sorteio, e também uma revista espírita. E também fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Eu estou conversando com a Hélida a respeito do terceiro milênio, aqui no nosso primeiro bloco. E, Hélida, ainda como devemos nos preparar para a chegada desse novo milênio? Nós já demos algumas, né? Umas novidades aqui. Umas novidades. Devemos nos preocupar com o progresso moral. Começa por aí. Só ele pode nos assegurar a felicidade na Terra. Vamos refrear as más paixões, lutar contra o egoísmo e o orgulho. Só assim será possível treinar a concórdia, a paz, a fraternidade entre os homens. Só o progresso moral deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará com que caiam os preconceitos de casta e se calem o antagonismo de seitas, ensinando o homem a se considerar irmão um dos outros. Tem por dever auxiliar mutualmente e não destinados a viver às custas uns dos outros. Será ainda o progresso moral que, secundado então pelo progresso da inteligência, fundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeita a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. Então, é uma unificação mesmo, né? Essa transformação nos levará a isso. A gente só espera que realmente as pessoas tomem consciência, né? Como nós estamos essa transformação, ela vai depender disso, né? Dessa tomada de consciência. Exatamente. Esse tema ele é tão complexo e explicativo também, né? A humanidade, nós estamos querendo, na realidade, é que uns compreendam os outros, que uns auxiliem os outros. Só que nós citamos agora nessa questão anterior, o orgulho, a inveja, tudo isso contribui para não chegarmos ao nosso objetivo, à nossa meta, que é dessa unificação, de sermos passivos, humanos. De sermos irmãos mesmo, com certeza, né? Então, note bem, a humanidade ela não está muito aquém da regeneração, tendo em vista as guerras e a maldade que ainda impera. Nosso planeta ainda é um mundo de expiações e provas. Disso nós não podemos nos esquecer. E por estar adentrando na atualidade o período de transição, os espíritos propensos ao mal se mostram mais claramente. Mas com certeza levarão consigo seus erros e prejuízos. Ao mesmo tempo, espíritos propensos ao bem se fortificarão em fonte mais pura, imbuídos de ideias mais sãs, imprimindo ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral que assimilará a nova fase da evolução. Então você viu que o mal, ele tem se mostrado, ele não está tão camuflado, né, como antigamente. Hoje as pessoas têm, os espíritos propensos ao mal, ele tem se mostrado mais claramente. Então, com isso, fica mais fácil nós lutarmos contra ele, né? E é só assim que vamos conseguir, não tem outra maneira. Eu não sei se eu ouvi uma profecia
ou se é comentário de amigos da gente, povo que você conversa no seu dia a dia, não é? A respeito, Hélida, de doenças, sabe? Vamos citar aqui algumas, por exemplo. Hoje em dia, uma das doenças que impera, que tem imperado, né? Seria, aliás, são duas, né? Me parece que elas estão juntas. O câncer e a AIDS, não é? Que está levando o que nós vamos chamar de morte coletiva. Isso, né? Mesmo. Por um outro lado, nós temos também um grande número de acidentes de toda a ordem, seja automobilístico ou não, mas é um grande número. Em síntese, aéreo, né? Aéreo leva grande... Outra morte coletiva, não é? Grande número de pessoas. Outra coisa, a gente tem visto que um grande número de pessoas se vai rapidamente, né? Rapidamente. Então, isso aí, a gente pensa que o mundo está acabando mais rápido. Isso é uma forma de acabar com o mundo. Os leigos, né? Pensam dessa forma. Tá. Qual a relação existente entre a regeneração e as mortes coletivas? As grandes partidas coletivas não têm por único fim arrebatar vidas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando das más influências e de dar maior ascendente às ideias novas. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, de tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão uma nova situação e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. No caso de mortes coletivas, com certeza, algum compromisso existia uns com os outros. Eu tenho uma pergunta para eu fazer dentro desse contexto, tá? É de um amigo meu, o Grande, ele é o vigilante do Benji. Mas antes de eu entrar nessa pergunta, eu gostaria de fechar. É possível ao indivíduo viver a regeneração hoje? Evidente. Nós não estamos num período de transição? Sim. Então, alguns dos que estão aqui já estão vivendo um mundo de regeneração. Basta que faça sua reforma íntima, elevando paralelamente seu progresso intelecto-moral. Temos um exemplo clássico, o nosso companheiro Chico Xavier. Com certeza vive um mundo de regeneração num mundo ainda de expiação e provas. Através da nossa força de vontade e esforço, poderemos construir o nosso mundo de regeneração. Basta querermos. A Terra não vai se transformar por meio de cataclismos. Ela se transformará através dos espíritos que aqui vivem. Então, para essa transformação acontecer, é preciso que cada um de nós tome consciência dessa necessidade de nos transformarmos. Então, hoje, já existem pessoas que já têm essa consciência e que já vivem no mundo de regeneração. Indulgência, né? Se formos mais indulgentes, benevolentes, né, já estaremos contribuindo com uma grande parte para essa regeneração. Já estaremos com um pé no mundo de regeneração. Com certeza. Né? Já estaremos com um pé lá, outro cá, como dizem. Agora, faltando poucos minutos para fecharmos nossa primeira parte, eu gostaria de fazer aqui a pergunta para você, Hélida, do que me foi feita ontem. Uma pessoa com maior estudo, né, como você do que eu, pode responder melhor. Pelo Grande, o vigilante lá do PEG. Nós estamos aqui, né, vamos fazer aqui uma lapidada em cima da questão aqui.
nós estamos aqui para cumprirmos uma missão, não é? Nós temos um período de vida, certo? Vamos cumprir uma missão, nós temos tanto tempo que vamos ficar aqui. Essa nossa missão, ela pode ser interrompida por N motivos, né? Por exemplo, um dos motivos que ele citou, né, foi que a pessoa seja morta, né? No caso do assassinato. Por exemplo, né? Esse é um dos exemplos. Para onde vai esse espírito? Para onde irá o espírito? Exato. Olha, para onde irá o espírito vai depender da sintonia em que ele esteja, no grau de evolução que ele esteja. O espírito, ele se projeta no mundo espiritual. Não existe lugar determinado para este ou aquele espírito. Sabe? É feita uma projeção. Então, ele não muda. Por ele ter desencarnado, pode ser na hora dele ou fora de hora, não muda a condição dele. A condição de espírito em evolução. Se ele for um espírito evoluído... Se ele for já um espírito evoluído numa condição melhor, ele se projetará num lugar muito melhor, num lugar... bom, né? Que ele esteja bem, que ele vá encontrar seus afins. Agora, se ele for um espírito que ainda numa condição ainda, né, menos favorável, ele também encontrará seus afins. Aí eu dei uma explicação para ele meio assim, faltando pedaços, né? Porque eu não tenho grandes conhecimentos, com certeza como vocês que fazem esse estudo frequentemente, então eu citei alguns motivos de obsessão também por os espíritos que ficam no intermediário. Pois é, mas é o que eu te falei, a condição do espírito. Se ele ainda está nessa condição de espírito menos evoluído, ele vai ficar aqui, que vai apegar aquele sentimento de ódio, de raiva, né, que vai ficar contra a pessoa, não vai conseguir perdoar o seu agressor, aquele que cometeu o ato, ele com certeza ficará por aqui também, né? Obsediando aquela pessoa, né, que cometeu o delito. Com certeza. Muito bem. Está faltando um só para as 10. Hélida, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, como você diz sempre, e eu acho muito bonito, nessa sala de aulas. Com certeza. Né? Como se diz, não tendo a pretensão de ser professora, porque isso eu estou muito longe dessa condição. A gente estuda para sempre, para sermos mais esclarecidos dentro da doutrina. Isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade e agradeço aos ouvintes pela paciência, pelo carinho. Obrigado. Então, um bom final de semana. Para todos. Divinópolis, são 10 horas em ponto. Nós vamos chamar aqui um breve intervalo comercial e agora já nós damos sequência já com a segunda parte do Projeto Futuro e com o Roberto Iglé nós estaremos falando a respeito de ufologia. Já. Vista-se a hora e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, cactus, a sua moda agora, cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. A Fátima Designs tem tudo que eu mereço ter, e uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Pronto a Farma, medicamentos e perfumaria em geral, Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada.
doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582, no centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212, telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos no Govita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Você sabia? Os espíritos desencarnados não compreendem o tempo como nós. E é por isto que nós compreendemos sempre. Quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos desencarnados vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Divinópolis, 10h03. Um convite aqui para o pessoal que está ouvindo o nosso programa, né? Projeto Futuro. O Centro Espírita Joana d'Arc convida todos os trabalhadores da área de assistência social para participarem do curso que será promovido amanhã, domingo, dia 28, último dia do mês de fevereiro, né? Na sede Rua Salinas 135, com a equipe do José Eustáquio de Itaúna. E o horário está aqui, entre 14 e 17 horas. Portanto, participe. E você que quer colaborar com o trabalho realizado com as gestantes, né? Fique de olho na lista de material que estamos necessitando aqui, ó. O curso de gestantes, ele é promovido pela equipe de assistência social do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Vou passar algumas notas, alguns itens, né? Porque eu estou meio curto. Malha, cor clara, tecido algodão estampado, flanela, fralda, alfinete, toalha de banho, cobertor lã ou sapatinho de lã, tecido de algodão, viés, elástico para calcinha, sabonete comum, chuca, mamadeira, algodão, álcool, fita adesiva, absorvente também, coisas de criança, não é? Em síntese. Os interessados procurem a Vera ou Araci, a Rua Rio Grande do Sul, 270, a partir das 2, né? Das 14 até as 16 horas, nos dias de segunda e terça-feira. Desde já, agradecemos a colaboração e também a boa vontade. Bom, são 10h05, vamos aqui ao nosso segundo bloco do programa Projeto Futuro. Você continua ligando, fazendo suas perguntas também e deixando seu nome para o sorteio de um livro espírita e também uma revista espírita já, pelo 222-0002 e 222-0001. Roberto Iglé, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Minas, aqueles que escutam o nosso querido Projeto Futuro, né? Desejando a todos paz e muita luz em Cristo. Eu tenho um tema aqui para você meio complexo. Um tanto quanto. Nós vamos falar a respeito de ufologia. Em princípio, Roberto, o que é ufologia? Bom, primeiramente eu gosto de salientar sempre, como em outras participações no programa, que eu pesquisei, né, em algumas fontes, eu dou a bibliografia para quem interessar. Eu pesquisei o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, a Gênesis também de Kardec, Janela para a Vida de Chico Xavier e Fernando Ormo, e entre a Matéria e o Espírito de Antônio César Perry de Carvalho e Oswaldo Magro Filho, e também a revista UFO, editada pela CBPDV, Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores. Bom, ufologia é o estudo dos UFOs. A palavra UFO, UFO, é uma sigla em inglês, Unidentified Flying Object, que em português significa objeto voador não identificado. São os chamados OVNIs ou discos voadores. Roberto, existem provas da existência de vida em outros planetas para a ciência tradicional? A comunidade científica tradicional, de forma geral, até os dias de hoje, ainda não acrescentou ou não apresentou formalmente nenhuma prova concreta da existência de vida em outros planetas. Contudo, ela não nega a possibilidade de existir vida inteligente em outros mundos. Isso se justifica por um raciocínio lógico, pois se considerarmos que a Terra no universo
seria mais ou menos como um átomo no oceano, fazendo-se uma comparação em termos de grandeza das coisas, e que existe infinito número de galáxias, com também infinito número de planetas, a probabilidade de existir vida orgânica em outros mundos é bastante considerável. E isso sem levarmos em conta outras formas de vida, fora da matéria física. E também que seria muita pretensão e prepotência nossa, né, imaginar que somente nós temos o privilégio da vida. Inclusive essa analogia foi feita pelo Carl Sagan, né, um cientista muito famoso que já desencarnou inclusive, que foi autor daquela série Cosmos, transmitida pela TV em todo o mundo, há alguns anos atrás, se você se lembra. Não me recordo. Se não me engano, passava pela Rede Globo. Não me recordo. Ainda, Roberto, com respeito às provas, né, primeiramente, que os ufólogos apresentam, a gente vê muito em TV, como você citou, filme também. Exatamente. Nessa linha, pode-se dizer que são irrefutáveis? Essa é uma questão muito delicada. A gente tem medo, inclusive, né, que haja muito suborno, principalmente suborno, que existe muito em política, as pessoas começam a omitir fatos, inventar histórias. Eu vou colocar algumas questões para nos levar numa linha de raciocínio dentro desse questionamento. Há que fazermos uma distinção básica. Entre os chamados estudiosos do fenômeno UFO, há basicamente duas correntes. A que segue os critérios e métodos científicos de pesquisa, colhendo relatos, vídeos, fotos, etc., com pessoas que tiveram experiências nessa área, comparando-os em seguida, analisando-os, inclusive através de sofisticados aparelhos eletrônicos, e relatando suas conclusões em revistas, jornais, livros, etc. E outra corrente de seguidores e simpatizantes, que geralmente estão ligados a alguma seita religiosa, mística, esotérica, ou que simplesmente acompanham reportagens, documentários e matérias relacionadas ao assunto, e que muitas vezes criam mistificações e fantasias em torno do fenômeno, mas que não adotam qualquer sistema científico de pesquisa. Os ufólogos da ala científica, né, aqueles que procuram esses critérios e inclusive assim, fazem questão de elucidar a importância, né, de sermos racional diante do desconhecido principalmente, eles constatam e afirmam que do grande número de casos analisados, apenas uma pequena porcentagem é digna de estudos sérios e aprofundados. Dentro desse pequeno número, a maioria das pessoas envolvidas tem reputação inquestionável e muitas delas foram submetidas ao processo de hipnose, porque nós sabemos que a hipnose é muito utilizada na psiquiatria, na psicologia e em outras áreas como forma de acessar, né, vamos dizer, se usar esse termo, acessar o que está no subconsciente, né, que outra pessoa. Da pessoa que está sendo hipnotizada, que está no subconsciente ou no inconsciente, né, que são os materiais que a psicologia fala que são recalcados e que a gente não tem plena consciência. Então, no estado de hipnose, isso vem à tona. Então, revela muitas vezes experiências, porque a maioria de pessoas que às vezes são raptadas, que têm contato com, que dizem ter tido contato, né, com ETs, com discos voadores, eu vi eles falam que não se lembram de nada, lembram de fragmentos. Então, a hipnose auxilia nesse sentido. Então, dando prosseguimento, né, ao que estava sendo colocado aqui, essas pessoas, elas passaram pelo processo da hipnose, o que permitiu a verificação dos fatos narrados, como eu disse, com as poucas evidências apresentadas, né, fotos, vídeos, marcas físicas no ambiente, etc. Porém, dizermos que as provas apresentadas até o presente momento pelos ufólogos são irrefutáveis, inquestionáveis, seria, no mínimo, prematuro. Pois essa questão envolve o sensacionalismo, muitas vezes criado pela imprensa, né, dá muito ibope, a omissão por parte dos órgãos oficiais em todo o mundo, e porque esses órgãos, eles não se manifestam claramente, não negam veementemente, mas também não atestam, né? A comunidade ufóloga chega a dizer que há em poder, né, das Forças Armadas de vários países documentos e até restos de voadores, tripulantes e essas coisas todas, mas ninguém vê, né, mas são cogitações. Ninguém vê. A coisa nunca vê, é muito bem velada, tem vários filmes aí falando. Estamos estudando. Por enquanto ainda não é uma coisa muito clara. E sem falar que há assim, muitos pontos obscuros sobre essa matéria, né, exatamente por envolver essa coisa do desconhecido. No entanto,
A comunidade ufológica mundial apresenta, depois de muitos anos de estudo e pesquisa, vários relatos que reconhece como autênticos e que são bem conhecidos no meio, como, por exemplo, o caso Roswell, ocorrido no Novo México em 1947, quando o exército norte-americano teria recolhido destroços de uma nave extraterrestre que caiu naquela região, além de 4 seres tripulantes da mesma, e que inclusive deu origem a um filme lançado há pouco tempo nos cinemas de todo mundo com o mesmo nome, o caso Roswell. O caso Betty Hill, ocorrido nos Estados Unidos também, esse casal teria sido abduzido, raptado por um disco voador. O caso também de abdução, de rapto, porque passou o artista plástico mineiro José Tadeu Alves, quando em 1979 teria tido seu primeiro contato com seres extraterrestres, e que, segundo afirma, ainda os mantém até hoje. O relato do Brigadeiro Moreira Lima, ex-ministro da Aeronáutica do Brasil, que diz ter avistado um UFO, fato esse que foi amplamente divulgado em nossa imprensa. E muitos outros casos que certamente merecem atenção e um estudo aprofundado por parte dos nossos cientistas, ainda muito alheios, e por vezes até preconceituosos em relação ao fenômeno. Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal, acredito que tenhamos a ocorrência do fenômeno UFO de maneira que possamos registrá-lo de forma clara e convincente, seja em vídeo, fotos ou por qualquer outro método científico, ainda permanecerá essa disputa, vamos dizer, entre aqueles que afirmam categoricamente a realidade do fato e os que o negam, por ignorância, desinteresse, resistência, que existe muito, ou mesmo até propositalmente, porque há aqueles que, segundo afirmam... eu não acredito. Negam o fato com propósito até escusos. São casos... Não tem aquele que ia fazer o teste de São Tomé? Tem. Não é? Eu só acredito vendo mostrar a revista, foto, isso a mim vai ser besteira. Exatamente. Eu não boto muita fé. O que querem dizer as palavras de Jesus? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Agora nós já começamos a adentrar no aspecto aí doutrinário, e que nós vamos encontrar referências, a gente não encontra claramente a palavra ufologia, em muitos livros da história tradicional, mas são fatos narrados e às vezes até demonstrados nos livros da Idade Média. Tem vários livros que demonstram com desenhos, com figuras, falando das famosas carruagens de fogo no céu, as bolas de fogo, e no folclore a mãe d'água, e tem vários elementos que são atribuídos à presença de seres de outros planetas em nossa... Não deve ser só a Terra, que é um planeta habitado, por ser, como você disse agora há pouco, na questão anterior, por seres racionais, seres inteligentes. Exatamente. Nós temos essa analogia, inclusive, na literatura espírita e espiritualista também. Eu vou fazer referência daqui a pouco. Como sabemos, o Mestre Jesus usava a parábola na maioria de suas pregações, pois era uma linguagem comum na época. Essa passagem não foge à regra. Nós a encontramos em João 14, versículo 1 a 3. Vejamos o que nos diz a espiritualidade sobre ela no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. É uma analogia muito óbvia. Já começa por aí. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme foi ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, porque isso aí é o que a Hélida falou anteriormente, varia do estado de evolução espiritual em que o espírito encontra-se, quando desencarna. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade.
Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas num lugar físico, como a companheira também citou ainda. Já citou a respeito, né? Existe na literatura espírita obras que tratem da vida em outros planetas? Com base nas informações bibliográficas que obtive, especificamente sobre a ufologia, não encontrei obra alguma. Contudo, sobre a existência de vida em outros mundos, nós encontramos diversas referências, tanto em obras básicas como nas chamadas subsidiárias. Para ilustrar, vejamos o que nos traz o Espírito de Verdade em A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 6, item 61. Ora, se tal é a variedade que a natureza nos há podido evidenciar em todos os sítios desse pequeno mundo tão acanhado, tão limitado, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes? Quão mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer operando nesses mundos maravilhosos que, muito mais do que a Terra, lhe atestam a inapreciável perfeição. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que se estadeiam ao vosso derredor. Pensai, ao contrário, que, assim como nenhum rosto de homem se assemelha ao outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. No livro Janela para a Vida, de Chico Xavier e Fernando Orme, na página 70, é questionado ao espírito comunicante se há vida mais ou menos densa e evoluída que a nossa nos planetas de nosso sistema e até mesmo no Sol, ao que ele responde: uma gota d'água comum é um mundo microscópico intensamente habitado. Não existem planetas vazios de vida, mas as formas de manifestação da vida variam ao infinito e não nos serviria a penetração num terreno de discussões inoportunas ou estéreis. Deixamos aí a cargo, né, da reflexão de cada um. Agora surgiu um monte de pontinhos assim. Exatamente, reticências e interrogações. É verdade. São 10 horas e 20 minutos, Roberto. Quem foi Camille Flammarion e que ligação há entre ele, a doutrina espírita e também a ufologia? Nicolas Camille Flammarion, era esse o seu nome. Nasceu na França em meados do século passado, 1842, e faleceu em 1925, aos 83 anos. Era astrônomo, muito respeitado e conceituado na comunidade científica europeia. Já na adolescência, apaixonou-se pela astronomia e redigiu um longo tratado sobre o universo. Tendo adoecido, o médico chamado para atendê-lo descobriu o manuscrito e ficou tão impressionado que o ajudou a ingressar no Observatório de Paris em 1858, aos 16 anos, onde iniciou como aluno astrônomo. Em 1882, fundou a revista L'Astronomie e, em 1887, a Société Astronomique de France. Era chamado o poeta da astronomia, pois publicava suas pesquisas e trabalhos científicos em forma de romances. Ainda jovem, teve seu primeiro contato com o espiritismo, tornando-se em 1861 membro associado livre da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada e dirigida por nosso querido Allan Kardec. Nesta época, ele estava escrevendo o livro A Pluralidade dos Mundos Habitados e se interessou por O Livro dos Espíritos de Kardec. Passando a frequentar as sessões da sociedade, resolveu experimentar a psicografia, o que originou escritos sobre assuntos astronômicos assinados pelo espírito Galileu. Estes escritos permanecem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foram incluídos como o capítulo 6 na obra A Gênese de Kardec, com o título de Uranografia Geral. Flammarion tornou-se um dos mais representativos discípulos de Kardec, publicando vários importantes artigos e obras espíritas. Em 1869, quando do falecimento de Kardec, foi um dos 4 oradores em seu sepultamento, enaltecendo a memória do mesmo e a importância de seu trabalho pela e para a humanidade. Considerou Kardec o bom senso encarnado. Quanto à sua ligação com a ufologia, não havia nenhuma, pois essa ciência ainda não existia na época em que ele viveu. Porém, publicou obras que tratam da existência de vida em outros mundos,
É o caso do livro Urânia, no qual narra sua viagem pelo universo, no plano espiritual, conduzido pela musa da astronomia, a deusa de mesmo nome, Urânia. Nessa excursão pelo espaço, ele relata que visitou vários sistemas solares e planetas habitados por seres bem diversos da nossa humanidade. Flammarion, com certeza, foi um dos pioneiros na pesquisa científica que transcende o fator puramente material. Ainda voltando um pouquinho atrás nessa questão sua, como Kardec classificou as diversas categorias de mundos habitados? Aí nós vamos encontrar uma referência clara, né, e objetiva em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, no capítulo 3, item 4, encontramos o seguinte: embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral: mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e de provas, em qual o mal predomina; mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar, o que resgatar, adquirem novas forças, repousando-se das fadigas da luta; mundos felizes, onde o bem supera o mal; e por fim, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde reina o bem sem mistura. A Terra pertence, à guisa de esclarecimento, pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias, né? Segundo a espiritualidade informa, estamos atualmente num processo transitório para o mundo de regeneração. Daqui a pouquinho a gente passa para o mundos felizes. Com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Roberto, são 10h24, 10h24 já. Há a possibilidade de nos transferirmos da Terra para outro planeta, por algum motivo, como já citei agora, saindo do mundo de provas e expiações e irmos para o mundo dos mundos felizes? Para responder essa questão, há que considerarmos os dois aspectos da vida, o material e o espiritual. Nós sabemos que somos espíritos e corpo físico, né? Exato. Existe o espírito encarnado e desencarnado. Isso. Nós somos encarnados. Aqui nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados. Exatamente, né? Estamos encarnados. No plano físico, para que possamos nos transferirmos para outro planeta e vivermos em condições normais, como vivemos aqui, é necessário que este planeta reúna as mesmas condições atmosféricas e climáticas da Terra, pois, caso contrário, precisaríamos criar condições artificiais adequadas à nossa sobrevivência, e o que, por enquanto, não é possível, mesmo com todo o avanço tecnológico conquistado pela nossa ciência. Já no plano espiritual, a coisa difere bastante, pois, segundo nos informa a espiritualidade, para que um espírito desencarnado possa se transferir para qualquer outro planeta mais evoluído que o seu, a condição básica é ter alcançado o nível de evolução moral e intelectual necessário e condizente com o planeta para o qual se mudará. No entanto, no caso de espíritos de nível muito inferior, ainda endurecidos no mal, a espiritualidade maior, encarregada da direção e governo do planeta em questão, pode transferi-los para planetas mais atrasados, pois quando um mundo evolui para outra categoria na escala espiritual, como é o caso da Terra, nós esperamos em breve, essa classe de espíritos, né, ainda inferiores demais, não mais permanece no mesmo, porque o planeta muda, né? A perspectiva é superar o mal, né, e diminuir o mal, e a humanidade assimilando os preceitos e principalmente praticando, né, os exemplos do Mestre Jesus Cristo. Em ambos os casos de transferência, tanto de espíritos evoluídos quanto inferiores para outros planetas, tanto os espíritos que evoluíram ou os que permanecem no atraso espiritual têm que adequar seus perispíritos às condições físicas e espirituais dos mundos para os quais estão se mudando, pois o perispírito, né, de um espírito encarnado, seja em que mundo for, só é adequado àquele planeta. Há que se fazer uma adequação para um nível de vibração, né, ou mais evoluído, ou no caso do espírito ser exilado para um planeta ainda mais atrasado, há que adequar também, porque o corpo físico que ele irá habitar provavelmente será compatível com as condições atmosféricas, climáticas, geográficas do mundo em questão.
O estudo do Espiritismo é uma coisa divinamente maravilhosa. Abrange todas as áreas do conhecimento humano. Com certeza. Que coisa maravilhosa que é. Roberto, são 10h28, né? Nós fechamos aqui o nosso segundo bloco do Projeto Futuro. Gostaria de agradecer a você a sua participação conosco em nossa sala de aulas aqui, esclarecendo a respeito de ufologia dentro da doutrina espírita. Eu também agradeço essa oportunidade maravilhosa que nos é concedido pelo Mestre Jesus Cristo, desejando a todos muita paz, um bom final de semana e uma semana muito produtiva de trabalho em prol e benefício do próximo e, consequentemente, de nós mesmos. Com certeza. Com Deus. Muito obrigado, Alberto. Bom final de semana. Você também. Divinópolis, 10h29 é a hora. Vamos divulgar aqui o ganhador, né, do livro e também da revista Espírita. Quem levou a nossa revista Espírita foi Cristina Montor Ferreira, lá do bairro Bom Pastor. E o livro Espírita quem levou foi Everaldo Cardoso da Silva, do bairro Alvorada. Portanto, essas pessoas que levaram conosco os seus brindes do Projeto Futuro deverão apanhá-los na banca espírita situada na Rua São Paulo, esquina com a 1º de junho. Tá ok? Podem procurar seus brindes por lá. Obrigado aí pela audiência em mais uma edição do Projeto Futuro. No próximo sábado, se Deus quiser, a partir das 9h30, aqui estaremos aqui estaremos nós, na paz de Deus, em Jesus Cristo, com mais uma edição do Projeto Futuro. Bom sábado, um bom final de semana a todos. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. ZYL 204.